Ai, ai. Vamos nós pro EBD fazer mais gente chorar, destruir mais algum personagem bíblico hoje. É ou não é? Chama a vinheta, Brian. No último vídeo do De Volta ao EBD, nós falamos sobre um vilão perfeito e um herói sob medida. O vilão perfeito era Golias e o herói sob medida, ele mesmo, o rei Davi, que coloca uma pedra no seu estilingue, atira nesse gigante e, ao levá-lo para a terra, traz consigo também todo o louvor de um povo e se torna essa grande figura da historiografia deuteronomista de glória. O ápice da glória desse povo se dá no reinado de Davi. Bom, uma parte desse ápice. Mas vamos nós falar sobre essa história. Primeiro, deixa eu tirar o gato da sala. Alguns momentos depois... Como nós estávamos conversando, a historiografia deuteronomista, ela é uma coleção de escritos que começa lá em Deuteronômio e vai seguindo. Dentro dessa coleção, nós temos algumas chaves importantes de leitura. Se você perdeu o vídeo em que eu falei sobre isso, o Brian vai colocar ele aqui. É o vídeo em que eu falei sobre Deuteronômio, porque Deuteronômio nos dá as chaves para a leitura da historiografia deuteronomista. Se nós tínhamos um vilão perfeito, que zomba do povo de Deus, que zomba de Javé, e um herói que age em nome desse Deus, que é esse rei novo, ungido segundo o coração de Deus, a gente está vendo o desenrolar de uma história, certo? Uma história que começa com o caos. O livro de Juízes traz para nós esse caos. Naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia segundo o seu coração. E aí o povo escolhe um rei, pede um rei, e Deus levanta Saul e unge Saul, e aí dá errado. As coisas não vão bem com Saul. Não sei se vocês lembram da história de Saul, mas as coisas não caminham muito bem. E aí quando chega o momento de substituição desse rei, o profeta ouve da boca de Deus: eu escolhi alguém segundo o meu coração e eu quero que você vá ungir. Ele é filho de Jessé, e aí conta a história de Samuel chegando para ungir Davi, sem que ele soubesse que era Davi, e Jessé traz todos os filhos, os mais bonitos, os mais fortes, os mais altos, os mais... e esquece de Davi. Davi está lá no campo. Muito bem. Davi se torna esse grande exemplo de um rei segundo o coração de Deus. Até hoje, essa é a história que nós temos de Davi. Até hoje, é desse jeito que você fala sobre esse grande herói da fé. É o subtítulo de um livro de Charles Swindoll, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Sendo que essa frase para falar sobre Davi só foi usada uma vez e nunca mais Deus fala: Davi é um homem segundo o meu coração. Mas muito bem, Davi não vai viver para sempre. Quando Davi morre, na verdade, um pouco antes dele morrer, ele começa a haver uma batalha pelo trono, um verdadeiro Game of Thrones. E aí você precisa ler ali o final de 2 Samuel, início de 1 Reis, para entender todo esse imbróglio político, porque as pessoas... Davi começa a se enfraquecer como rei, porque tá velho, tá fraco, e começam a se debater por esse trono. E é Batseba que cria ali uma aliança política para garantir que Salomão, seu filho, fosse o rei. Pouco antes de morrer, o que Davi fala para Salomão? Cumpra os decretos de Deus. Lembram que eu falei para vocês que dentro da historiografia deuteronomista, os mandamentos são um elemento crucial da experiência com Deus? Não é à toa que esse grande rei de Israel vai dizer para o seu filho, seu sucessor: cumpra os preceitos, cumpra os mandamentos, haja de acordo com o temor de Deus. E aí, quando a gente começa a história de Salomão, vai contando pra gente de um homem muito sábio, de pessoas que vinham de outros lugares para ouvir os conselhos de Salomão. Se eu perguntar pra você quais são as coisas que você lembra de Salomão,
Você vai me dizer provavelmente algumas dessas histórias. Ou você assistiu o filme de Salomão e a Rainha de Sabá e vai contar pra gente a história do filme de Salomão e a Rainha de Sabá e etc. Ou você lembra, não, acho que Salomão é o autor de Eclesiastes, de Provérbios, porque ele era muito sábio. Todas essas histórias, essas imagens, elas estão construídas, né, arraigadas no nosso imaginário, mas, vejamos, algumas delas são uma construção. E Salomão não era muito bem quisto pela historiografia deuteronomista, como a gente vai ver aqui agora. A maneira como se escolhe contar a história de Salomão é uma maneira bastante interessante. Primeiro, quando a gente vai em 1 Reis 10 conta sobre a riqueza do reino de Salomão. Vou dar uma lida aqui com vocês. A partir do versículo 14 diz assim: a quantidade de ouro que Salomão recebia por ano era de 23.300 quilos, sem contar o que recebia de imposto dos mercadores e do lucro dos comerciantes de todos os reis da Arábia e dos governadores do país. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, gastando 6,5 kg em cada escudo. 300 pequenos escudos de ouro batido com meio quilo de ouro cada, e os colocou no salão chamado Floresta do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim recoberto de ouro puro. O trono tinha 6 degraus, com encosto arredondado na parte de cima, braços de cada lado do assento, 2 leões em pé junto dos braços e 12 leões colocados em cada um dos lados dos 6 degraus. Nunca se havia feito coisa igual em nenhum reino. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro. Todos os talheres da casa da Floresta do Líbano eram também de ouro puro. Gente, como um rei sustenta esse tipo de ostentação? Não é à toa que o reinado de Salomão e a construção do templo representaram uma opressão verdadeira ao povo de Israel a partir de tributações cada vez mais pesadas e movimentos que geravam inclusive uma servidão quando você não conseguia pagar esses tributos. Mas é isso que a historiografia deuteronomista vai nos trazer como um defeito? Não. Isso aqui está apresentado para nós termos ideia da extensão, da opulência desse reino. Qual é o problema do reino de Salomão? O que a historiografia deuteronomista escolhe nos apresentar como problema? Vamos a 1 Reis, capítulo 11. Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras: moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e etéias. Essas mulheres pertenciam àquelas nações das quais Javé tinha dito aos filhos de Israel: vocês não entrarão em contato com eles, nem eles em contato com vocês. Do contrário, acabarão desviando o coração de vocês para os deuses deles. Salomão, porém, se enamorou perdidamente por elas e teve 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Quando ficou velho, as mulheres desviaram-lhe o coração para outros deuses. Assim, o coração de Salomão já não era todo de seu Deus Javé, como o coração de seu pai Davi. Salomão seguiu Astarte, deusa da população de Sidom, e Melcom, horror dos amonitas. Praticou o que era mal aos olhos de Javé e não foi inteiramente fiel a Javé como seu pai Davi. Salomão construiu um santuário para Casmos, horror de Moabe, na montanha em frente a Jerusalém, e um santuário para Moloque, horror dos filhos de Amnon. Fez o mesmo para suas mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos deuses delas. Javé se irritou contra Salomão, que havia deixado seu coração se desviar, afastando-se de Javé, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes e lhe havia proibido expressamente que seguisse outros deuses. Salomão, porém, não guardou o que Javé lhe havia ordenado. E Javé disse a Salomão: você está se comportando assim e não observa a minha aliança e os meus preceitos que lhe dei. Pois bem, vou tirar-lhe o reino e entregá-lo a um de seus servos. Em consideração para com seu pai Davi, não farei isso enquanto você viver. Eu arrancarei o reino da mão de seu filho. Não tirarei o reino todo, deixarei para seu filho uma tribo, por consideração a meu servo Davi e a Jerusalém,
a cidade que escolhi. Javé fez surgir um adversário de Salomão, Hadad de Edom, da família real de Edom. Vamos parar aqui, tá? E a história continua. Então você pode ler depois o que acontece com esse adversário de Salomão, mas nós vamos parar aqui. Como eu disse, nós temos ouro aqui pra gente analisar. Gente, vamos à história de Israel. No momento em que Davi e Salomão são reis de Israel, a primeira coisa que é importante que a gente saiba é que a história desse reino unificado é uma construção posterior da historiografia deuteronomista. O reino de Israel não era unificado. Então, esses deuses aos quais Salomão está sendo acusado de adorar e de, com isso, desagradar a Javé, eles faziam parte do cotidiano desse povo, faziam parte do cotidiano de Israel. É a historiografia deuteronomista que está vendo nisso um problema. Quando a gente vê lá naquele vídeo que eu falei sobre Deuteronômio, eu expliquei para vocês que houve um momento de construção da Israel monoteísta adoradora de Javé. E é nesse momento que se constrói toda essa lógica dos mandamentos, de um Deus zeloso, de um Deus ciumento, que não quer compartilhar o povo de Israel com outros deuses, que considera essas experiências com outros deuses idolatrias. É nesse momento que essas coisas se constroem, tá? E não antes. E o que está sendo dito aqui para nós não é uma construção, não é um relato do que acontecia, mas é uma construção posterior. Lembra que eu falei da novela de época? É tipo isso. Ele tá lá na frente, olhando para trás e dizendo, foi por isso que isso aqui aconteceu. Se a gente estivesse numa comédia romântica, não sei quem aqui assiste comédia romântica. Eu assisto comédia romântica, tá bom? É meu guilty pleasure. Cada um com seus problemas. Esse é um dos meus. Uma comédia romântica, em geral, você tem uma fórmula. Mocinho ou mocinha encontra mocinho ou mocinha. Tem alguma coisa ali que pode dar certo no início, pode dar errado, dá certo. Tem um momento de cisão. Toda comédia romântica. Tem um momento que tem uma batalha, tem um momento que o casal briga, tem um momento que vai um para um lado, outro para o outro, eles têm que se separar, tem alguma coisa que dá errado. Toda comédia romântica tem isso, que é a chave para a gente ter uma sequência de músicas tristes e cenas de um tentando superar o outro. Porque sempre isso, pode pegar, é sempre esse. Quando a gente está lendo aqui a história de Israel, nós estamos lendo a história de Israel costurada e construída pela historiografia deuteronomista. Esse é o momento de cisão. Eles estão contando pra gente em que momento as coisas desandaram na história de Israel. Bom, as coisas estavam indo do caos para a ordem. Nós saímos de Juízes onde não havia rei e nós fomos para um momento em que havia um rei. E Saul, durante muito tempo, foi esse rei que era de acordo com aquilo que Deus esperava, que Javé esperava. E no momento em que Saul sai da linha, Deus levanta um novo rei, que é Davi, e que é esse grande herói, que é o herói perfeito para um vilão perfeito, e que está tudo muito bem construído. Mas a gente precisa explicar, o que a historiografia deuteronomista está tentando explicar para nós é como nós chegamos ao exílio. Não sei se vocês lembram, mas a historiografia deuteronomista está o tempo inteiro tentando explicar como é que Israel chega naquele ponto. Naquele ponto, lá na frente na história. A gente está aqui atrás, mas eles estão tentando explicar lá na frente. Esse é o ponto de cisão. Salomão é o ponto de cisão. Salomão é o ponto em que as coisas começam a desandar. É aqui que a massa do bolo desanda. E a massa do bolo desanda por quê? Vamos ler de novo lá, em 1 Reis 11. Quando ficou velho, as mulheres desviaram-lhe o coração para outros deuses. Assim, o coração de Salomão já não era todo de seu Deus Javé, como o coração de seu pai. Então, pera. Volta um pouquinho. O rei Salomão amou muitas mulheres, o quê? Estrangeiras. Moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, etéias. Essas mulheres pertenciam àquelas nações das quais Javé havia dito aos filhos de Israel: vocês não entrarão em contato com eles, nem eles em contato com vocês. Do contrário, acabarão desviando o coração de vocês para os deuses deles. Quando que Javé diz isso? É mesmo, em Deuteronômio. Naqueles textos que
a gente conversou aqui no vídeo, como ler o Deuteronômio, nos introduzem ao problema do outro. E é aqui que a massa do bolo desanda. A massa do bolo da história de Israel, tá? A massa do bolo da história de Israel desanda em Salomão. E por quê? Qual é a justificativa que os nossos historiadores e teólogos deuteronomistas estão nos dando? As mulheres estrangeiras. O medo do outro como construção aqui aparece com o rosto de uma mulher estrangeira. E uma mulher estrangeira, ela vai ser demonizada em vários pontos da Bíblia hebraica. E isso aqui está apontando para nós para um caminho, porque a gente vai chegar nela, né, na nossa vilã perfeita, que é Jezabel. A gente vai chegar em Jezabel, calma, já, não hoje, mas o vídeo do De Volta ao EBD vai chegar na Jezabel. Mas tudo isso só faz sentido se a gente entender que a história do povo de Israel, de acordo com a historiografia deuteronomista a qual nós temos acesso, porque é o projeto historiográfico que venceu, é o projeto vencedor, haviam outros projetos, haviam outras possibilidades de leitura da história de Israel, mas este é o projeto vencedor. Significa dizer que os outros projetos foram silenciados, ou pelo menos silenciados em parte. A gente não tem acesso a todos esses projetos, a gente tem acesso a uma ou outra literatura que combate essas visões. Uma delas é o livro de Ruth. O projeto de história e historiografia deuteronomista é o que venceu. E não só venceu, como é o que está no cânon. Então, para nós, é o projeto que nos conta a verdade histórica da história de Israel. Porém, os livros da Bíblia, eles não têm a proposta de nos apresentar uma verdade histórica. Verdade histórica é um conceito do século XX, ok? E método histórico requer uma ciência que esses historiadores, esses teólogos aqui, eles não têm. Eles estão para nós contando a história de Israel a partir do seu ponto de vista e nos apresentando um novo projeto de identidade nacional e de identidade religiosa, que é o projeto vencedor. Todos os outros projetos, eles são silenciados. Então, se havia outras formas de ler o relacionamento de Salomão com essas mulheres, não são essas as formas que entram aqui na Bíblia. A gente sabe, a partir da história e da arqueologia, que esses casamentos de Salomão tinham muito mais a ver com garantir alianças políticas e geográficas que expandissem seu domínio do que, de fato, com estar enamorado delas. Mas, para a tradição deuteronomista, é nesse ponto que a massa desanda, porque essas mulheres estrangeiras, elas fazem o quê? Elas desviam o coração de Salomão. Esse é o perigo da mulher estrangeira o tempo inteiro. Quando você vai lá em Provérbios, quando fala da mulher estrangeira, fala: não deixe que seu filho passe nem na porta da casa dela, porque só de passar na porta ele pode se desviar. É a ideia dessa mulher perversa, que tem esse poder de desviar o homem, de fazer com que ele faça qualquer outra coisa que ele não queria fazer, porque o homem é essa massa de manobra, coitado, que não pode fazer, que não pode respirar, que a mulher vem e pronto, ai meu Deus, não posso mais fazer nada. Salomão não tem agência aqui. Quem tem agência são essas mulheres estrangeiras que desviam o coração de Salomão para um outro lugar. Vocês percebem como a historiografia deuteronomista está construindo para nós uma visão da alteridade, do estrangeiro, que não é uma visão positiva? É uma visão sempre desse estrangeiro que rouba a pureza da fé, rouba a pureza da nacionalidade, rouba a pureza da identidade. O rei Salomão, ele era aquele rei da opulência, do esplendor, aquele reino gigante, com um trono que tinha 12 leões. Gente, que brega! Pobre, não posso falar isso, né? Não posso dizer isso. Mas imagina, o trono era tipo a casa dos Pôncio. O trono de Napoleão era tipo a casa dos Pôncio, um negócio horroroso. Era tipo ter uma Ferrari no meio da sala. Essas coisas de rico brega. Tudo bem, não importa. Salomão era esse rico brega. Ele começa essa narrativa falando para nós da riqueza desse reino. E tudo isso ruim por quê? Por causa das mulheres estrangeiras pelas quais ele se apaixonou. Todo aquele reino opulento, toda aquela narrativa de um templo gigantesco construído para Deus, rui.
A massa desanda. O povo de Israel vai a partir de agora ir de mal a pior. É um pior que o outro, os próximos reis. Por quê? Porque as mulheres estrangeiras desviaram o coração de Salomão. Percebem o perigo do outro? Mas já a gente vai falar dessa mulher estrangeira, em especial de Jezabel. Mas aguardem as cenas dos próximos vídeos. Até o próximo vídeo.